Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Licenciatura em Pedagogia. Somos do grupo do TCC 430, turma 34, nas cidades de Irapuru, Mairinque, Pacaembu e Tietê. Os integrantes são Ana Laura Marques Carlos, Daniela Silva Santiago, Flávio Henrique Correia de Freitas, Graziela Caramante da Silva, Janete de Almeida, Laira Aparecida da Silva Frias e Marcia de Lourdes Xavier da Rosa Cação. O tema do nosso trabalho é o desafio de formar leitores na era da hiperestimulação digital, o papel da escola e da mediação pedagógica. O nosso orientador é o professor Adriel Fernandes Sartori. Olá, meu nome é Janete de Almeida, sou do Polo da cidade de Tietê. Nosso trabalho aborda o desafio de formar leitores na área da hiperestimulação digital. A leitura tem desempenhado um papel essencial na construção das heranças culturais e sociais, configurando-se como instrumento fundamental para a formação intelectual e cidadã. Atualmente, embora o acesso à internet tenha aumentado significativamente, houve uma redução no interesse pela leitura de livros, jornais e revistas. Ao mesmo tempo, cresce o consumo de conteúdos rápidos, como vídeos curtos em plataformas digitais. Esse cenário tem influenciado os hábitos de leitura e os processos cognitivos relacionados à atenção, à compreensão e interpretação de textos. Estudos apontam que a exposição constante de estímulos digitais pode favorecer uma leitura mais superficial e fragmentada, dificultando o desenvolvimento da leitura aprofundada e do pensamento crítico. O objetivo desse trabalho é analisar os impactos da hiperconectividade dos hábitos da leitura e destacar a importância da atuação docente na formação leitora, conciliando o uso das tecnologias digitais como desenvolvimento da leitura crítica e da autonomia intelectual dos estudantes. Olá, meu nome é Márcia Cação, sou do Polo Mairinque da Univesp e apresentarei o problema e os objetivos do trabalho de conclusão de curso, intitulado O Desafio de Formar Leitores na Era da Hiperestimulação Digital, o papel da escola e da mediação pedagógica. Esse tema surgiu a partir das transformações provocadas pelo avanço das tecnologias digitais e pelos impactos da hiperconectividade no comportamento das novas gerações. Vivemos em uma sociedade marcada pelo excesso de informações, pela rapidez dos conteúdos e pelo uso constante das telas. Fatores que têm dificultado o desenvolvimento da leitura profunda, da reflexão e da interpretação crítica entre os estudantes. Diante dessa realidade, a pesquisa buscou responder à seguinte questão: como a escola pode formar leitores críticos e autônomos em meio à hiperestimulação digital? A partir desse problema, o estudo teve como objetivo analisar os desafios da formação de leitores na era digital, destacando o papel da escola e da mediação pedagógica no desenvolvimento do senso crítico e da autonomia intelectual dos estudantes. Além disso, a pesquisa procurou compreender como o consumo acelerado de conteúdos digitais pode afetar processos cognitivos importantes para a leitura, como a atenção, concentração, memória, interpretação e pensamento crítico. O trabalho também destacou a importância do professor como mediador da aprendizagem,
considerando que a mediação docente é fundamental para a formação de leitores conscientes, reflexivos e capazes de compreender o mundo de forma crítica. Por fim, essa pesquisa propõe uma reflexão sobre o papel da escola na promoção do equilíbrio digital, valorizando práticas pedagógicas que incentivem o letramento crítico e contribuam para a formação de leitores mais autônomos e participativos, mesmo em uma sociedade fortemente marcada pela presença das tecnologias digitais. Olá, eu sou a Laira, eu sou de Pacaembu e eu vou apresentar para vocês a metodologia. A metodologia deste trabalho possui abordagem qualitativa, pois busca compreender o papel da mediação pedagógica na formação de leitores em um contexto marcado pela hiperestimulação digital. A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica, com análise de livros, artigos científicos, dissertações e documentos relacionados à leitura, cultura digital e processos de aprendizagens. O estudo fundamenta-se em autores como Paulo Freire, Vygotsky e Magda Soares, que discutem a leitura como prática social, o papel do professor como mediador e a importância do letramento crítico. A análise dos dados foi realizada de forma descritiva e interpretativa, buscando compreender como a mediação pedagógica pode contribuir para o desenvolvimento da atenção, do pensamento crítico e da autonomia intelectual das crianças diante dos desafios da era digital. Eu sou o Flávio, do Polo de Pacaembu, e vou falar sobre a justificativa e relevância do tema. O tema possui grande relevância social, pois a hiperestimulação digital vem modificando os hábitos de leitura e favorecendo conteúdos rápidos e superficiais. Estudos mostram que o excesso de estímulos digitais podem comprometer a leitura profunda, essencial para reflexão, empatia e formação crítica. Nesse contexto, a escola e o professor tornam-se fundamentais para orientar o uso equilibrado das tecnologias e incentivar práticas de leitura mais significativas. Meu nome é Ana Laura, eu sou do Polo de Pacaembu, e neste capítulo sobre o referencial teórico buscamos discutir os impactos da hiperestimulação digital na formação de leitores e o papel da escola diante desse cenário. Inicialmente, apresentamos como a sociedade contemporânea passou a conviver com o fluxo constante de informações, notificações e estímulos digitais, o que interfere diretamente na atenção, na concentração e na forma como os indivíduos se relacionam com a leitura. Nesse ponto, utilizamos autores como Zygmunt Bauman e Byung-Chul Han para discutir a rapidez e a superficialidade características da cultura digital contemporânea. Também trazemos contribuições da neurociência e de autores como Nicholas Carr e Marianne Wolf, que apontam que o excesso de estímulos digitais pode comprometer habilidades importantes, como a leitura profunda, a interpretação crítica e a capacidade de concentração prolongada. A partir disso, o trabalho busca mostrar que a leitura não deve ser entendida apenas como decodificação de palavras, mas como uma prática social, crítica e reflexiva. Nesse sentido, utilizamos Paulo Freire e Magda Soares para defender a ideia de que formar leitores envolve desenvolver sujeitos capazes de compreender, interpretar e questionar a realidade em que vivem. Outro ponto importante discutido no capítulo é o papel da mediação pedagógica. Com base em Lev e Vygotsky, compreendemos que o desenvolvimento da leitura ocorre por meio das interações sociais e da atuação intencional do professor. Por isso, a escola assume um papel fundamental na criação de estratégias que estimulem a atenção, a reflexão e o aprofundamento da leitura. Por fim, o capítulo defende que o desafio atual não é excluir as tecnologias digitais do ambiente escolar, mas utilizá-las de maneira consciente e equilibrada. Assim, prática como leitura orientada, rodas de conversa, atividades investigativas e mediação dialógica acontecem como possibilidades pedagógicas importantes para fortalecer a formação de leitores críticos na era digital. Sou a Daniela, sou do Polo de Irapuru e vou falar sobre a análise e a discussão dos dados. Os resultados da pesquisa mostram que o avanço das tecnologias digitais modificou os hábitos de leitura. Atualmente, observa-se um aumento no consumo de conteúdos rápidos e audiovisuais, enquanto a leitura de livros e textos mais longos vem diminuindo. Os estudos analisados apontam que a hiperestimulação digital pode prejudicar habilidades importantes,
como a atenção, a concentração, a interpretação e o pensamento crítico, favorecendo leituras mais superficiais. Além disso, o excesso de informações e estímulos dificultam a manutenção do foco e a compreensão mais profunda dos textos. Diante disso, o professor assume um papel fundamental como mediador da aprendizagem, incentivando práticas de leitura mais críticas, reflexivas e significativas. Portanto, a escola deve utilizar as tecnologias de forma consciente e equilibrada, promovendo estratégias pedagógicas que fortalecem a leitura, a reflexão e o pensamento crítico, preparando os alunos para o desafio da sociedade digital. Olá, me chamo Graciela, sou do Polo de Mairinque. Eu vim falar para vocês sobre as considerações finais. Para concluir, a pesquisa demonstrou que a formação de leitores na era digital exige práticas pedagógicas conscientes, críticas e intencionais. O excesso de informações e estímulos digitais impacta diretamente os hábitos de leitura e os processos de aprendizagem, tornando ainda mais importante o papel da escola e do professor. O estudo também mostrou que as tecnologias não devem ser vistas como inimigas da educação, mas como ferramentas que precisam ser utilizadas de forma equilibrada. Assim, a mediação docente torna-se essencial para desenvolver leitores críticos, reflexivos e autônomos, preparados para atuar de maneira consciente na sociedade contemporânea. Agradecemos à Univesp pela oportunidade de aprendizado.